amados e queridos irmãos aqui do canal no YouTube, eu quero desde já cumprimentar a você com a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e na mesma estar assim glorificando a Deus por cada um de vocês. Já são 53 inscritos aqui no canal. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero também agradecer a Deus pela vida de você que está passando aí pela primeira vez e convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para novos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário, que é de grande importância para nós. Deus te abençoe grandemente. Vamos para a nossa aula de hoje. Bem-vindo aqui ao Discipulado do Novos Convertidos. Você que ainda não me conhece, me chamo Pastor Marlon Oliveira. Estamos aqui com essa série de estudo, 13 aulas muito importantes para os novos convertidos. Começamos quinta-feira passada, chegamos nesta quinta-feira com a nossa segunda aula, que tem por tema Conhecendo Deus. E o texto base, o texto bíblico que nós vamos usar para este tema é o texto que se encontra no livro de Tiago, no seu capítulo de número 4 e no seu versículo de número 8, que diz: Chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós. Pecadores, purifiquem as vossas mãos, e vós de duplo ânimo purificais os vossos corações. Então aqui é o texto-chave. Então o texto-chave desse tema, esse texto de Tiago, capítulo 4, 8, diz sobre o regresso à comunhão com Deus. Para termos a comunhão com Deus, esse regresso à comunhão com Deus, precisamos chegar a Deus. Chegar de que forma? Em oração, se arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados, confessamos os nossos erros diante dele e aí começamos a andar em renovação de vida, em um renovo de vida. Ele se chegará a vós, ele se chegará a nós quando nós aí tiramos a prática do pecado, abandonamos a prática do pecado, o qual nós vivíamos no mundo, fazendo todos os tipos de abominação diante de Deus, através dos nossos erros, através dos nossos pecados. Então, vamos para o nosso material que eu separei aqui para esta aula de hoje, que se encontra aqui o nosso primeiro comentário, que diz assim: conforme o que está escrito em Éfesos capítulo 2, versículo 12, no tempo em que você não era crente, ou no tempo que eu não era crente, vivia sem Deus no mundo. Segundo o texto bíblico que descreveu Paulo à igreja de Éfeso, no seu capítulo 2, 12, ele diz que nós vivíamos sem Deus no mundo. Por quê? Porque nós andávamos como ovelha desgarrada, ou seja, que não tinha pastor, até no momento que nós demos crédito, ouvimos a palavra de Jesus Cristo, abraçamos o seu convite e chegamos aí ao estado espiritual, a crer em Jesus Cristo como único e salvador das nossas vidas. Continuando o texto: por isso todo novo crente deve imediatamente, após aceitar a Cristo como Salvador de sua vida, começar a conhecer o Senhor. Então, logo depois que nós aceitamos Jesus Cristo como único e Salvador das nossas vidas, nós precisamos imediatamente conhecer o Senhor. E como devemos conhecer o Senhor? O que fazer para conhecer o Senhor? Vamos lá? Voltando ao nosso material, é sempre nesta ordem. Primeiro vem o ato de fé, depois a busca do conhecimento de Deus. Primeiro temos que manter a nossa fé em Deus para depois buscar o seu conhecimento. Sem fé em Deus, sem fé em Jesus Cristo, sem crer no Espírito Santo, não tem como de maneira nenhuma a gente chegar ao conhecimento de Deus. Do ponto de vista humano, você teria de conhecê-lo bem antes para depois crer nele. Do ponto de vista humano, nós primeiro tínhamos que conhecer primeiro ele para depois crer nele. Mas não é bem assim. Mas no caso do cristão é diferente. Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus. Nós nascemos e vivemos espiritualmente pela fé em Deus. Os seus conhecimentos deverão se submeter à fé e nunca ao contrário. O nosso conhecimento tem que submeter à fé aqui na palavra, em Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus.
glorificado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aí para o nosso primeiro tópico de hoje, desta lição abençoada para a sua vida. Nosso primeiro tópico, conhecendo Deus através de suas qualidades. Vamos conhecer Deus através das suas qualidades. Deus tem muitas qualidades e através das quais ele se identifica com os homens, ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres espirituais. Você descobre quais são as qualidades de Deus conhecendo o seu nome. Deus mesmo se revela e se faz conhecer ao proclamar o seu nome. Para conhecer as qualidades de Deus, é necessário conhecer o seu nome, conhecer o nome de Deus. Por que conhecer o Senhor pelo seu nome? Porque é o nome que revela aos homens as qualidades do Criador. É o nome de Deus que revela a todos os homens, a toda a humanidade, a qualidade, ou seja, a qualidade do Criador, nosso Deus. Além disso, é a maneira de responder quem é o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? Por que o nome dele? O nome do Senhor tem que ser sempre invocado. Todos que invocam o nome do Senhor será salvo. Todos que invocam o seu nome. O nome do Senhor tem que ser temido. Temos que temer o nome do Senhor. Não podemos de maneira nenhuma, terceiro, ficar sem glorificar o nome do Senhor. Primeiro, invocar o seu nome. Segundo, temer ao seu nome. Terceiro, glorificar o seu nome. Quarto, nós não podemos de maneira nenhuma, de jeito nenhum, levar o nome do nosso Senhor em vão. Temos que ter respeito, caráter e prudência diante desse nome tão magnífico, tão poderoso. Quinto, não podemos de maneira nenhuma blasfemar o nome do Senhor. Não devemos blasfemar o nome do Senhor. Para conhecermos a Deus, precisamos conhecer as qualidades do seu nome. E para conhecer as qualidades, temos que invocar, temos que glorificar, temos que temer, não podemos levar em vão e também não podemos blasfemar o seu nome. Glória a Deus. Vamos aí para o nosso segundo tópico. Glória a Deus, nosso segundo tópico. Conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. Esse é o nosso segundo tópico. Conhecendo Deus através dos seus aspectos e do seu caráter. Você também conhece Deus ao estudar o que Ele é em si próprio, em relação ao universo e aos seres por Ele criado. Tudo isso é chamado de atributos divinos, ou seja, aspectos do seu caráter. Existem os aspectos que só Deus possui e nada há que os lembrem nos homens ou nos outros seres por Ele criado. Há aspecto em Deus que só pertence a Deus, não aos homens, e nada daquilo que Ele criou só pertence a Deus. O primeiro dele é a soberania, o segundo dele é a eternidade, o terceiro dele é a onisciência, o quarto é a onipresença, o quinto a onipotência e o sexto a imutável. Vamos aí ter o significado de cada aspecto divino do nosso Senhor. O primeiro aspecto é a soberania. O que significa soberania? Significa que Deus é chefe, maioral, supremo em tudo. Segundo, a eternidade. Significa que Ele é eterno. Vamos aqui para o nosso material que diz assim: nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Deus sempre existiu a todo tempo. Ele não teve princípio e jamais terá fim. Ele não teve princípio e também nunca terá fim. Não se limita ao tempo, porque é eterno. Vê o passado e o futuro de modo tão claro como contempla o presente. Nessa perspectiva, Ele sabe o que é melhor para a vida do crente. Você pode confiar nele, independente de qualquer coisa. Então,
Deus, ele conhece, ele sabe do passado, do presente e do futuro. E isso nos ajuda a saber, a ter a clareza e a confiar nele, pois tudo que Deus tem para nós é o melhor para nós. Ou seja, tudo isso mostra que ele tem o melhor para a vida de cada um de nós cristãos que acreditamos e confiamos no nome do Todo-Poderoso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro aspecto é a onisciência. Vamos lá entender o que significa onisciência? A onisciência significa Deus possui todo o conhecimento que existe. Deus conhece tudo. Deus, ele sabe de tudo. Deus é onisciente. Ele conhece tudo que existe. O quarto aspecto é a onipresença. O que significa a onipresença de Deus? Nesses aspectos divinos. A onipresença, Deus está presente em todo tempo, em espaço. Ninguém pode se esconder de sua face. Deus está presente aqui, aí com você, em qualquer lugar, aonde você for. Por isso que Jesus disse na sua palavra, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estarei com vocês, estarei sempre com vocês. Não deixarei vocês, enviarei o Consolador. Isso é lindo, isso é magnífico, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham junto para nos proteger. Essa aí é a onipresença de Deus. Ele está presente em todo o tempo. Quinto, a onipotente. Ele é onipotente também. Corrigindo, ele é onipotente. O que significa? No termo, nós temos a certeza da nossa salvação, porque ele é todo-poderoso. Ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para curar, ele é poderoso para exterminar qualquer coisa do mundo que venha a atingir o povo eleito que ele escolheu, que ele separou para a salvação. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Sexto e último aspecto divino de Deus, ele é imutável. Vamos lá? Vamos entender isso? Jamais muda em sua natureza e aspecto. Deus jamais muda. Ele é o mesmo de ontem e de hoje e será eternamente. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele jamais vai mudar esse seu aspecto. Que aspecto é esse? Ele sempre será bom, justo e verdadeiro. Deus sempre será bom, justo e verdadeiro. E jamais muda. Então, aprendemos aqui, nesse segundo tópico, os aspectos divinos do nosso Deus Todo-Poderoso. Primeiro, ele é a soberania de Deus, a eternidade de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus e também Deus, ele é imutável. Glória a Deus. Vamos aí para o nosso terceiro tópico para finalizarmos a nossa aula de hoje. Glória a Deus. Conhecendo Deus, Jesus e o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos aqui para o nosso material rapidamente. O Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo existem em uma unidade e são três pessoas reais e distintas, porém conscientes uma da outra. Elas trabalham juntas em favor do ser humano. Então, Deus, que nós conhecemos também como Pai, Jesus Cristo, que nós conhecemos também como Filho, e Espírito Santo, eles trabalham juntos em favor da humanidade. Em favor da humanidade de que forma? Cuidando de cada um de nós, dando livramento, dando cura, força, renovação e também sustentando-nos com as suas revelações através da sua palavra, que é linda e eficaz, que a sua palavra nos traz fé, poderio para permanecermos firmes na sua presença linda e magnífica. Para finalizar, eu coloquei aqui algumas coisas assim que, como professor, separei para o final desta aula, que é o seguinte: Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus
criou o mundo. Jesus Cristo resgatou o homem do pecado e das garras do inimigo. E o Espírito Santo, Consolador, que consola o homem nos momentos de angústia, de dor, sofrimento, de grande tristeza. O Espírito Santo que leva nossas orações até o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo é que intercede por cada um de nós diante do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue nos dando força para nós continuarmos com esse trabalho evangelístico através desse ensino, através aqui deste canal. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para os novos vídeos e também de deixar o like. Desde já convido você para estar assim, fazendo sábado o estudo do livro de Salmo, o Salmo de número 4, a nossa quinta aula. Tenho certeza que Deus vai nos revelar coisas boas, magníficas. Aleluia. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até sábado, às 9 da manhã, em nome de Jesus. Porque Ele vem e te fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem.